Tudo bem, estudantes? Na nossa última aula, envolvendo estequiometria com pureza de reagentes, eu prometi que traria um novo exemplo envolvendo alguma questão em que fosse pedido para se calcular a pureza do reagente em vez de fornecê-la. Vamos então resolver um exemplo com tal tipo de questão. Nesse exemplo é dito o seguinte: a massa de 28 gramas de ferro impuro atacada por ácido clorídrico em excesso produziu 8,96 litros de hidrogênio nas condições normais de temperatura e pressão. Então é fornecida a equação da reação balanceada. Ótimo, não vamos precisar equacionar a reação ou balanceá-la. E em seguida se pergunta: calcule o teor de pureza do ferro utilizado. Bem, a primeira coisa que pode assustar alguns estudantes é que na questão se fala de 3 substâncias. Porém, se atenha ao fato que se fala que o HCl está em excesso. Se ele está em excesso, é sinal que ele está sobrando, vai ter HCl, vai sobrar HCl ao final da reação. Ou seja, o HCl em si não vai importar para nossos cálculos. Então guarde isso, toda vez que se falar que um reagente está em excesso na questão, ele não vai fazer diferença para nossos cálculos. Então, basicamente a nossa questão relaciona o ferro com o hidrogênio. Agora, como vamos calcular a pureza do ferro como foi pedido? Nós vamos fazer o seguinte: foi dado um dado de um experimento. Falou-se que 28 gramas do ferro produziu 8,96 litros de hidrogênio ao finalizar a reação. Isso é um dado de um experimento, um dado real. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular na teoria quantos litros de hidrogênio esses 28 gramas de ferro poderiam produzir. O valor que nós encontrarmos vai ser o 100%, seria o valor que seria encontrado se os 28 gramas de ferro fossem puros. Esse valor encontrado a gente vai comparar com 8,96 litros e então achar a pureza do ferro utilizado. Mas vamos fazer do que é mais fácil do que ficar falando. Na questão, basicamente se fala do ferro e do hidrogênio. Vamos pegar da equação a proporção em mol que essas duas substâncias reagem. Vemos na equação que 2 mols do ferro resultam em 3 mols de gás hidrogênio. Então, essa é a igualdade da qual vai partir nossa resolução da questão. Porém, quando se fala do gás hidrogênio, é dado um dado que está em litros. Então, vamos passar o 3 mol de hidrogênio converter em litros. Mas como? É pedido para se considerar condições normais de temperatura e pressão. E sabemos que em tais condições, o volume molar dos gases é 22,4 litros por mol. Portanto, 3 mols de gás hidrogênio serão 3 vezes 22,4, 67,2 litros de hidrogênio. Já quando se fala do ferro, é dado um dado em gramas. Vamos converter, então, 2 mols de ferro em gramas. Podemos consultar na tabela periódica que a massa do ferro é aproximadamente 56 gramas por mol. Como são 2 mols, 2 vezes 56, ou seja, 112 gramas de ferro. Já temos nossa igualdade convertida para as unidades de interesse. Vamos agora, então, montar uma regra de 3. Eu quero saber quantos litros de hidrogênio 28 gramas de ferro poderia produzir. Então, o gás hidrogênio é minha dúvida, debaixo dele X. E eu tenho 28 gramas de ferro.
está montada a nossa regra de 3, vamos resolvê-la. Multiplicando cruzado, temos que 112x é igual a 28 vezes 67,2. Isolando a incógnita x, temos que x é igual a 28 vezes 117,2 dividido por 112. Fazendo os cálculos, temos o resultado final de 16,8. 16,8 o quê? Na nossa regrinha de 3, gramas de ferro pode ser cortada com gramas de ferro. Então, nossa unidade final da resposta seria litros de hidrogênio. Mas não é isso que queríamos calcular. O que queríamos calcular é a pureza do ferro. Esse seria o volume de gás hidrogênio produzido se o ferro fosse puro, 100% ferro. Portanto, encontraríamos 16,8 se o ferro fosse totalmente puro. Porém, na questão é dito que foi encontrado no experimento apenas 8,96 litros de hidrogênio. Ou seja, se aquela massa de ferro produz apenas 8,96 litros de gás de hidrogênio, é sinal que ela tem X% de pureza. Vamos resolver essa nossa segunda regra de 3 e achar a resposta para a solução. Então, vamos ter que 16,8x é igual a 100 vezes 8,96. E isolando a variável, a incógnita x, vamos ter que 100 vezes 8,96 dividido por 16,8, o que dá uma resposta final de 53. Ou seja, 53% de pureza do ferro. Então, resolvemos aqui um exemplo em que foi pedido para se calcular a pureza de um reagente. Poderíamos encontrar também algum exemplo de exercício de cálculo estequiométrico envolvendo pureza de reagentes em que fosse pedido para se calcular a massa de uma matéria-prima que deveria ser utilizada para um determinado propósito. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar um exemplo de estequiometria com pureza de reagente envolvendo tal tipo de questão.